Glória a Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis de Israel. E no capítulo 1, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 1, versículo de número 6. Enquanto você acha aí na palavra de Deus, eu gostaria muito de agradecer a Deus, em primeiro lugar, por nos ter dado salvação e nos fazer ser tão próximos assim da palavra de Deus, do manual de vida que realmente nos leva a viver uma vida em abundância, né? E também ao nosso pastor, que sempre nos abençoa com oportunidades de compartilhar da palavra de Deus e também aprendermos assim, né, irmãos? Glória a Jesus. Estamos juntos? Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 1, versículo 6. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Amém. Ainda no mesmo livro, capítulo de número 22, e o versículo, ou os versículos 1 e 2. Capítulo 22, versículos 1 e 2, diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Gedida, filha de Adaías, de Boscate, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele nem para a direita e nem para a esquerda. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Temos um precioso estudo, irmãos, para desfrutarmos aqui nesta noite. Quem fez este trabalho de compilar esse estudo foi o pastor Daniel Lemos, William Daniel Lemos, que é pastor nas congregações de língua hispana em Fort Myers e em Sarasota. Ele estrategicamente se mudou para o meio das duas cidades, fica na costa oeste, né? E aí todo domingo ele sobe para uma, desce para outra, sobe para uma, desce para outra. Fazendo a obra de Deus, né, irmãos? Ore por ele, viu? Em nome de Jesus. E o estudo está muito bonito, irmãos. Como nós aprendemos alguma introdução que já nos foi feita no estudo do livro dos Reis de Israel, do primeiro livro, né? E é entendido que esse livro era uma coisa só, né? Com o passar do tempo, separaram, e para talvez até ficar mais fácil de se localizar aí na literatura, mas esse livro, ou esses livros, né, não são livros de história, né? Eles não estão preocupados em contar a história desse período, desse povo, nesse lugar. E sim, é um livro de fatos. Ele traz fatos que são pontuados dentro da história, e desses fatos a gente já olha um pouquinho sobre isso, mas já podemos adiantar que faz parte do assunto.
nesses fatos, ou com esses fatos, com a narração escolhida, o tipo de escrita, o formato, né, do texto, o escritor tinha um objetivo claro, né, um propósito, tá certo? E então, ressaltando que o livro, ou os livros, né, o primeiro livro e o segundo livro dos reis de Israel, como nós conhecemos hoje, não são um livro histórico. Contém história, mas são livros que pontuam fatos e que daí nós extraímos princípios, verdades bíblicas para nos auxiliar na nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, a gente pode ver que o autor se vale de vários protagonistas, né, de vários reis, e daí o título, né, porque ele está mostrando fatos a respeito mais importantemente, dos reis que passaram no poder, no trono de Israel, ou, por que não dizer aqui, nesse contexto do segundo livro, já estamos contando com um reino dividido, né? Então não é somente Israel, mas é Israel e Judá, né? Porque agora houve a ruptura, houve a separação, então o reino está dividido. E eles são tanto os reis de um reino quanto de outro são abordados e são expostos aqui no ensino, ok? Mas o intuito, um verdadeiro intuito do escritor era que, através da vida desses reis, nós podemos perceber consequências de boas e más decisões, né? E a gente pode perceber que a maioria dos reis que passaram governando tanto um reino quanto o outro, a maioria deles tomaram decisões que eram más. Na sua maioria, os que governaram o reino do norte, né, que era Israel, ou tomaram decisões más, em mais quantidade do que os do reino do sul, né, que é o reino de Judá. Porém, num escopo geral, se você for passar a régua e tirar os 9 fora, tanto um quanto o outro não fizeram o que agradava a Deus e por isso terminaram onde terminaram, né? E a gente já entende um pouquinho mais isso daí. Mas, então, dentro desses eventos que são narrados, irmãos, a gente encontra uns que agiram de forma prudente, de forma a decidir segundo a instrução de Deus, a palavra de Deus, aquilo que havia sido já ensinado a eles, né? E outros que simplesmente, deixa isso para lá, né? Deixa isso para lá. Lembrando que, nesse contexto aqui, irmãos, da vida desses reis, é claro que eles não tinham acesso a nada do que nós temos hoje de literatura bíblica, né? Não esse compêndio todo aqui, né? Mas eles tinham, sim, algo bastante importante, né? Era o que a gente chama hoje do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e em especial Deuteronômio, né? Que Deuteronômio, o nome significa segunda lei, né? Que é o quê? Onde Moisés vem e ele faz uma explanação mais abrangente e acrescenta mais informação daquilo que Deus havia dado para ele dos 10 mandamentos, né? Então ele vem e fala, olha, isso aqui, se
abrange nisso. Esse mandamento se abrange nisso. Né? Ou seja, é um código um pouco mais extenso e mais elaborado para que eles pudessem se conduzir segundo a vontade de Deus. Então, não tem como eles dizerem, não sabia, ou eu não sabia qual era o requerimento para isso, o requerimento para aquilo, né? Porque eles tinham tido instrução de Deus. Deus já havia passado a eles instrução, né? Bom, vamos para adiante. E, segundo as escolhas deles, meus irmãos, a consequência veio, né? Só que interessante é que, por mais que... E os irmãos lembram disso, né? Que essa questão de reis não foi escolha de Deus para Israel, né? Foi escolha deles, certo? Deus queria ser o governante, o governador de Israel, mas Israel queria se conformar com as nações vizinhas, né? Se pelo menos eles tivessem lido a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, lá no capítulo 12, né? Teriam se livrado de muito problema, né? Mas eles queriam se conformar às nações que estavam ao redor. Então começaram com esse negócio de escolher rei, essas coisas todas, e isso acabou no que acabou. Mas o interessante é que, mesmo com reis dirigindo a nação ou as nações, quando os reinos se romperam, irmãos, Deus continuava falando àquele povo, não através de reis, mas através dos profetas, né? Através dos profetas. E eu acho que não é diferente nos nossos dias hoje não, viu, irmãos? Nós temos prefeitos, governadores, presidentes, né? Nós temos uma grande quantidade de in-betweens, né? Alguns cargos que vêm aí, entre esses que são os mais expoentes, talvez. Mas quando Deus quer falar com a igreja dele, quando Deus quer falar com o crente, ele não usa o governador, ele não usa o prefeito, ele não usa nem o presidente, mesmo que ele esteja sem um dedinho, irmãos. Ele fala com você e comigo através dos seus profetas, através do anjo da igreja, através da palavra dele que é ministrada sobre as nossas vidas. Glória ao nome de Jesus. E essa é a certeza que nós podemos ter ainda hoje, que assim como aquele povo que era dirigido, quem sabe, politicamente, socialmente, pelos reis, quando a coisa era o assunto dos céus, quem falava com eles eram os homens de Deus, eram os profetas de Deus, aqueles que Deus enchia da sua palavra e traziam direção clara para a vida do povo. Você também tem esse privilégio hoje. Você também continua com essa bênção de Deus hoje. E a gente bem sabe que a Bíblia diz, né, que quando os justos florescem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme, né? E aqui, por vez e vez, a gente vê o povo gemendo por causa de más escolhas da liderança, né? Da liderança, daqueles que estavam em posições de evidência ou eminência, tá certo? Bom, o conteúdo desse livro, irmãos, de novo, né? Ele relata fatos da história dos reinos divididos, certo? Desde que Salomão foi o governante maior, né, o rei, até então chegar no ponto mais baixo do gráfico do reino
mesmo que vamos chamar do povo de Deus, vamos chamar os dois reinos, porque eles se separaram, mas para Deus nunca foi separação, né? Sempre foi uma coisa só, né? Então, aonde vem a ruína, e chega até a ruína de Jerusalém, que era a sede do quartel-general daquele povo, aonde Deus havia prometido ou havia dado, cumprindo uma promessa que ele havia feito ao servo dele lá atrás, Abraão, né? Eu vou te dar uma terra que mana leite e mel, ou seja, até a ruína dessa cidade, desse reino. Então, tudo isso vem relatado aí, tá certo? Bom, alguns profetas, né, que viveram e trabalharam, serviram durante essa época, talvez escreveram mais do que falaram, e às vezes não aparece mencionado em textos, ok, irmãos? Mas nós vemos aqui o profeta Elias e o profeta Eliseu, que são contemporâneos desses dias, dos dias que são relatados no contexto desse livro, e esses dois profetas, eles exerceram ministérios bastante vastos e abrangentes, e 1/3 do livro é dedicado só a eles, né? Ou seja, os feitos deles, as obras deles, as histórias que envolviam eles, ou por que não dizer fatos, né? Os fatos que envolviam eles, compõem aí mais de 1/3, ou por volta de 1/3 desse trabalho literário, ok? Vamos para adiante. Então, a atividade religiosa dos reinos divididos, irmãos, ela foi caracterizada pela apostasia. Ou seja, se a gente olhar para como estava espiritualmente os dois reinos divididos, a gente vai constatar que eles estavam longe de Deus, com as costas viradas para Deus, né? E aí é o porquê do final que eles alcançam, ou do fim da história, como a gente lê aqui, e já já nós vamos chegar lá para você entender melhor, tá certo? Então, por um lado, a gente tem os reis do Reino do Norte, que a gente chama de Israel, né? Que eles pegaram carona com Jeroboão, né? Que foi um dos rebeldes que causa a ruptura do reino, deixando de ser uma coisa só e agora virando duas. E esses que seguem, os seguidores de Jeroboão, eles não ficam impunes, irmãos, porque o Reino do Norte, ele é destruído pela Síria, tá certo? A Síria vem, toma, mata um monte de gente, prende um monte, leva a gente escravo, e a bagunça estava feita. E depois, na sequência, né, alguns anos depois, ou é mais certo dizer muitos anos depois, porque o Reino do Sul, ele vem se mantendo por mais algum tempo, o Reino do Sul com alguns reis que tomam decisões boas, decisões corretas diante de Deus, e então faz com que a nação perdure um pouco mais, porém, o resumo final ainda é que eles são, e os irmãos sabem o desfecho, né? São vencidos pela Babilônia, pelo exército babilônico, e são levados cativos, conforme Deus alertava e vinha prometendo e vinha avisando, por causa do comportamento que eles estavam tendo, né? E aqui uma pequena anotação de uma Bíblia que eu tenho em casa, uma Bíblia uma Bíblia cronológica. Está escrito assim,
num dos textos extra-bíblico que foi anotado nessa Bíblia. O povo de Deus parecia estar na direção correta, eles tiveram grandes vitórias militares, aqui ele está voltando lá atrás, tá bom, irmãos? Grandes vitórias militares sobre a liderança de Davi, e Deus lhes dera descanso de seus inimigos de todos os lados. Salomão edificara um magnífico templo para adoração ao Senhor em Jerusalém e deixara a nação inacreditavelmente prósperas. Fronteiras expandiram-se, mas o povo e seus líderes afastavam-se cada vez mais de Deus e faziam concessões em sua adoração e nas suas alianças. E daí vem a ruína. E o escritor que escreveu esse pequeno comentário, ele usa a analogia, ele usa a figura de linguagem de um quadro, de uma pintura. E eu posso até usar esse painel de LED aqui como exemplo. Olha aqui que coisa. Esse fundo branco aqui nos ressalva muito bem. Se o irmão conseguir perceber aqui, 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 conseguem ver? Uns pontinhos pretinhos? Isso são os LEDs que são queimados aqui já. Ok? De longe, olhando num todo, você quase não vê, não é verdade? Era assim que estava a imagem de Israel. Num todo, você olhava e falava, puxa, que reino, que coisa maravilhosa, olha o esplendor, olha que coisa linda, cresceu, está forte e tudo. Mas a hora que você chegava perto e começava a olhar os detalhes, cada indivíduo estava longe de Deus. Cada indivíduo estava com a... Ficou tão bom esse exemplo aqui, irmãos. Com a sua luzinha apagada. Estava com a luzinha apagada, já não brilhava mais a luz do Senhor, já não brilhava mais a luz, e agora vamos trazer para os nossos dias, né? Tem hora que a gente deixa de brilhar a luz de Jesus, tem hora que a luz de Jesus já não brilha mais em nós, mas no todo, você olhar o todo assim, está bonito, pastor, está bacana, o negócio tá charmoso, está atraente, está chamando a atenção, mas tem umas luzinhas apagadas. Tem umas luzinhas apagadas que a gente começa a olhar direito assim e fala, puxa, isso aqui está apagado, aqui está apagado, aqui está apagado. Era assim que eles estavam. Era assim que eles estavam. Vamos para diante. Aí fala do autor, né? Que o autor não é identificado, autor ou autores. Mas existe talvez alguns estudiosos, né, que atribuem essa obra literária a Jeremias. E aí tem até a citação aqui, né, de que 2 Reis, capítulo 24, versículo 18, e o capítulo 25, versículo 30, essas passagens estão em Jeremias 52, por isso eles fazem essa conexão, ok? Não afirma com certeza de 100% de segurança, mas é uma dedução e pode ser, tá bom? Por isso que eles continuam mencionando ou autor ou autores, tá certo? E, sem dúvida, essa pessoa ou essas pessoas, se foi mais de uma, viveram nesse período do final, né, do final do reinado de Israel, ou dessa glória de Israel, até que a coisa desabou. Por quê? Porque eles estavam presentes e acompanharam, ou está incluído nessa obra, o final dos reinos, o final do reino do norte e o final do reino do sul. Então, pensa comigo, se eles vivessem antes desse período,
isso não, possivelmente não estaria escrito ou relatado da forma que está, né? Com o que aconteceu, mas sim com algo que viria a acontecer, e não é o caso. Aqui está contando o que aconteceu, ok? Então essa pessoa viveu por esses dias, né? Vamos para diante. Possivelmente ele viveu durante o período do exílio de Israel, né? Quando Israel foi levado cativeiro, né? E observou também possivelmente parte desse período, ok, irmãos? Pronto. Também aqui diz que há uma diferença fundamental entre os livros de Deuteronômio, que a história nos ensina que eles aprenderam com os erros dos seus pais no Egito e no deserto, ao passo que o livro dos reis, o que nós estamos estudando, ele está muito interessado no conserto e na sinceridade que o rei e o povo seguiam ou tinham para com Deus, ok? Então, está mais preocupado com isso, com a sinceridade do coração, com os consertos que se faziam com Deus, em observar isso, né, do que simplesmente observar erros para aprender com eles, ok? Vamos para adiante. Nós falamos um pouquinho antes de propósitos, né? Qual é o propósito? E ao invés da pergunta ser qual é o propósito, ele sugere aqui que nós perguntemos com que propósito ou por que essa forma de escrita, qual é o propósito de ensino que ela traz, tá certo? Então, a gente observa a forma da escrita, a forma da apresentação dos fatos, e a gente vê aqui que ele revela o propósito através das escolhas que ele fez na seleção e no arranjo de eventos que ele coloca para ser narrado, e também nos comentários editoriais que estão explícitos, feitos a respeito desses eventos, certo? Bom, quando a gente dá uma chegadinha para trás assim e olha, né, um todo, deixa de olhar no micro, mas olha no macro e examina o conjunto narrado ou o conjunto do escrito, ele está falando de eventos contemporâneos do reino de Israel e de Judá. Ou seja, ele estava por ali, ele viveu muito daquilo e recebeu informação, com certeza, de pessoas que viveram aquilo, mas que foram, talvez em períodos pequenos da sua vida, contemporâneo com os escritores ou com o escritor, tá bom? Esse padrão, irmãos, mostra o propósito do autor, e aí vem a definição do propósito: comparar e contrastar os dois reinos, considerando o plano de Deus e o quanto eles seguiam o ideal de Deuteronômio para reis e reinos. E a gente olha aí, observando, olha, a narração de cada rei, individualmente, tem um padrão literário que é similar. Ou seja, cada narrativa de cada rei, ela se assemelha a outra. Vamos lá. Tem aí fatores como faz uma correlação de datas dos reinos, né? A idade do governante ao subir no trono, a duração do seu reinado e a mãe do governante, ok? A avaliação teológica que o autor faz do governante, ou seja, como é que ele se comportou em relação às orientações de Deus, aquilo que Moisés havia ensinado para eles, tá bom? Então, ele faz essa análise e depois ele fala que o padrão literário varia dependendo das mudanças dinásticas, ou seja, trocas de reinados, que isso foi mais frequente no reino do norte. Ok? Vamos para adiante.
havia um propósito, um interesse, irmãos, em enfatizar determinados eventos para respaldar uma interpretação específica da história, desse momento histórico, ok? Ele desejava mostrar como o rei levava as nações à obediência da lei mosaica, ou, o que acontecia com mais frequência, levava-os a afastarem da obediência e mostrava como Deus lidou com isso, ou com esse comportamento de se distanciar de Deus, ok? Então, de novo, esse livro mostra fatos que contam o que cada um dos reis fez, como procederam, na maioria deles, como eles deixaram de obedecer a Deus e como Deus lidou com isso, ou como Deus tratou isso em relação ao povo de Deus. Tá bom? Vamos para frente. O autor escolheu aí, selecionou eventos e detalhes que eram relevantes para esse propósito. E esse livro, irmãos, ele traz aí bastante espaço, bastante informação para que a gente possa refletir nas escolhas e nos resultados das escolhas desses monarcas, desses reis. Tá certo? Porque se nós lembrarmos do que Deus já havia entregado a eles, vamos voltar lá para Deuteronômio. No capítulo 11 e o versículo 26, abre a sua Bíblia, vamos lá. Lê comigo aí, por favor. Deuteronômio 11, capítulo 26, versículo 26, perdão. Deuteronômio 11, 26, e depois nós vamos ler Deuteronômio 30 e 19. O 11, 26 diz assim, olha, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes dos caminhos que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Deuteronômio 30 e 19, irmãos, fala basicamente a mesma coisa, uma versão mais resumida, né? Vamos lá. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Percebe? Então, o que está sendo relatado aqui no segundo livro dos reis de Israel é exatamente o retrato do desenrolar dessa instrução de Deus aqui. Olha, jovens, eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Ressalva, ponto de exclamação, exclamation mark. Escolham a vida, escolham a bênção. Ok, instrução dada. Go at it, go live. 10 years later, 20 years later, 20 anos depois, 10 anos depois, let's look and see how that went. Vamos olhar e vamos ver como é que isso se desenrolou. É isso que o livro dos reis está falando. Fulano de tal fez assim. Um dia, irmãos, eu estava aqui visitando um rapaz que era dessa igreja. Família aqui dessa igreja, congregava aqui, ele vivia aqui, ele ia lá em casa, bagunçava com meus meninos. E ele teve um acidente de carro, atropelou um ciclista, matou o ciclista. E agora estava diante de um julgamento. Eu fui lá, por consideração à família dele e tudo, a gente foi lá por
compaixão pela vida do jovem, falei para ele: meu filho, vamos orar, vamos pedir para Deus. Ele virou para mim e falou: pastor, o senhor acha que Deus quer que eu vou para a cadeia, pastor? É isso que Deus quer, pastor? Aí eu pensei por 3 segundos e disse para ele: meu filho, Deus não tem nada a ver com essa decisão, com esse outcome, com essa consequência, com esse fim. O que Deus quer, ou o que Deus queria e continua querendo, é que você nunca tivesse deixado a casa dele. É que você nunca tivesse deixado de vir nos cultos. É que você nunca tivesse deixado de estar presente, recebendo bênção dos céus e alimento para o seu coração. Então agora não adianta culpar Deus por essas outcomes, por esses resultados que não te agrada. Deus não tem nada a ver com isso, Ele nunca teve nada a ver com isso. Porque se há 20 anos atrás você tivesse perguntado para Ele: Deus, o Senhor quer que eu vou para a boate ou o Senhor quer que eu venha para a casa de Deus na vigília? Eu sei o que Deus ia te responder. Eu tenho convicção do que o Espírito Santo ia te responder. Então agora nós só estamos dando uma olhadinha no que as suas escolhas lhe trouxeram, no que as suas decisões lhe trouxeram. Muitas vezes, irmãos, Deus nos dá alertas, fala conosco, nos instrui, nos ensina pacientemente, longanimamente, e às vezes a gente faz ouvido de mercador. Fala: não, isso aqui deve ser para o irmão que estava do meu lado. Isso aqui deve ser para a irmã que estava do meu lado. Não, não, é para mim mesmo. A voz de Deus é para mim. Se Ele quiser falar com o meu vizinho, se o meu vizinho tiver alerta, praise God, glória a Deus. Mas eu quero saber o que é que Deus quer falar comigo. Eu quero saber o que Deus quer consertar comigo, para que as minhas decisões se encaixem com a orientação dele ao máximo possível. Eu sei que não vão ser todas, mas algumas se encaixem aqui, e que através delas eu escolha a bênção, eu escolha a vida e desfrute dos frutos da minha semeadura. Porque a palavra de Deus também diz que tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Então o livro de 2 Reis, ou o segundo livro das Reis, né? Nós precisamos mudar isso, né? Essa maneira mais descuidada de falar, né? O segundo livro dos reis, irmãos de Israel, mostra isso. O resultado de escolhas mal feitas, decisões mal tomadas, sem levar em consideração aquilo que Deus já havia ensinado, aquilo que Deus já havia instruído. Glória ao nome de Jesus. Aí, irmãos, ele traz dizendo aí que o autor meio que exalta, né, ou mostra, ou dá louvor e muita aprovação a Ezequias e Josias, né? Josias é um cara extraordinário, não tem jeito. Pelas escolhas que eles fizeram, né, irmãos? Foram os reis que levaram, ou que foram responsáveis por um avivamento no meio do povo, né? Então, parece que o autor estava pegando isso e colocando na prateleira de cima. Ó, pessoal, se vocês agirem assim, this is the result. Esse é o resultado. Né? Parecia que ele estava querendo dar um destaque, né? Mas é isso mesmo. Para que mais pessoas escutem, vejam e façam essas mesmas escolhas. Tá certo? Vamos para frente. Eles trazem elogios a reis como Asa, Josafá, Joás, Azarias, Jotão e por aí vai. Então, irmãos, depois da divisão, antes de nós entrarmos aqui bem rapidinho nessas referências proféticas que apontam para Jesus, porque meu tempo já se esgotou. Depois da divisão, né, Jeroboão e Roboão, acho que esses são os nomes. Se não tiver alguma coisa próxima disso, se não for isso, porque esses nomes ali é tudo meio atrapalhado.
O Reino do Norte, depois da ruptura do reino, o Reino do Norte permanece em torno de mais 200 anos, 209 para ser mais preciso, até que eles chegam no destino final, que eles são vencidos e levados pelo rei da Síria. Ok? E perdura mais um tempinho o Reino do Sul, que é Judá. Eles vão a 345 anos depois da ruptura, e até que então o fim deles é que eles são levados pelo rei da Babilônia. Ok? Aí aqui, irmãos, a gente vai ver nas referências proféticas que apontam a Jesus Cristo, que Jesus usou as histórias da viúva de Serepta e também, em primeiro livro dos Reis, a de Naamã. E aí mostra as referências onde Jesus faz menção dessas histórias, e ele mostra compaixão, ou ele está ilustrando verdade, compaixão pelo povo, certo? E mostrando que aqueles que eram indignos de graça ou indignos de atenção, esses então eram os que receberam, né? Ou seja, os pobres, os fracos, oprimidos, cobradores de impostos e etc. Ok? Pronto. Depois a gente tem aqui, irmãos, milagres que Elias realizou, que prenunciam os milagres do próprio Jesus, né? Ele ressuscita o filho da sunamita, tá certo? E Jesus ressuscita um filho que havia morrido, né? Elias cura a lepra de Naamã, né? Segundo Reis, e Jesus também cura o leproso. Ou seja, todos esses eventos descritos no segundo livro dos Reis, eles estão mostrando para o futuro o que Jesus havia de fazer, né? Eles são paralelos aí, né? Multiplicou pães para alimentar 100 homens e ainda sobrou, né? Ou seja, tudo isso nós vemos apontando para Jesus. Irmãos, a nossa conclusão é que Deus não gosta de pecado de jeito nenhum, irmãos. Tá certo? Eu acho que Deus não gosta de pecado na mesma intensidade que o diabo não gosta da cruz, né? Corre deles. Ou melhor, o diabo corre dela, né? Mas Jesus não gosta, irmãos. Só que ele não corre dele, não. Né? Não corre do pecado, né? Quando nós estamos no pecado, irmãos, quando nós estamos todo sujo, todo lameado, parece que é aí que ele quer nos abraçar mais. Parece que é aí que ele quer estender a sua mão mais, né? Só que tem uma coisa. Quando nós estamos falando de pessoas que já eram ensinadas, instruídas, conheciam, aí então Deus vem e trata. Deus vem e não deixa impune ou não deixa sem agir por conta das más escolhas daquele povo. E eu encerro com essas palavras. Irmãos, Deus tem nos avisado, Deus tem nos alertado, Deus tem nos instruído. Eu não sei o que mais a gente pode chamar o último sábado que nós tivemos aqui, irmãos. Né? Um alarme bem forte soando no nosso ouvido, ou por que não dizer, na nossa alma, porque às vezes a palavra chega no ouvido, mas não vai lá na alma. Mas o sábado foi gritando lá na alma. Então Deus está nos alertando, está nos ensinando, está nos mostrando o caminho da verdade, está nos mostrando o caminho para nós trilharmos e andarmos.
cuidado. Para daqui 10 anos, 5, 10, 15, 20 anos, nós tirarmos uma retrospectiva e enxergarmos um monte de... E fulano não fez o que era bom ou o que era certo aos olhos do Senhor. Cicrano não fez o que era bom ou o que era certo aos olhos do Senhor. E não andou nos caminhos do seu pai Davi, não andou nos caminhos do seu pai fulano. E que nós sejamos inteligentes, sábios o suficiente para quando a voz de Deus bradar no nosso coração, nós sabermos recalibrar, reajustar a nossa direção e podermos olhar para trás. E quem sabe, da mesma maneira que Josias, Ezequias foram exaltados aqui através da história relatada, quem sabe o seu nome, o nosso nome, pode ser um desses que vão estar lá na prateleira de cima, recebendo lauréis do nosso Senhor Jesus, porque nós escolhemos certo, porque nós tomamos decisões sábias, e porque nós escolhemos glorificar o nome dEle, independente das circunstâncias. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Acho que nós vamos louvar.